tinha os seus 20 anos, no caso, agora. Você vai olhar para a pessoa, você vai achar ela linda, mas daqui 20 anos, daqui 40, 50 anos, você não vai mais achar isso nela. Só que você vai sentir o amor. Você vai depender dessa pessoa. Você não vai conseguir ficar longe dela. É algo inexplicável. Foi aquilo que Jesus sentiu por nós e sente até hoje. Ele não quer nos ver longe dele. E, como eu disse, esse perfume depois de um tempo passa. E se nós não estivermos edificados na rocha, se nós não estivermos ali com o nosso altar edificado, então esse amor não vai existir. E aí você vai vir aqui na frente, vai pular, vai se matar aqui na frente de tanto pular nas músicas, vai orar, vai chorar, vai gritar, vai fazer de tudo. Só que daqui 3, 4, 5, 6 anos você já não está mais aqui, porque o amor não foi gerido em seu coração. E é disso que nós estamos precisando. Aqueles jovens Sadraque, Mesaque e Abdenego não eram jovens recém-convertidos que estavam no fogo do Espírito. Eles eram jovens que veio de uma nação judaica, uma nação que foi entregue às mãos do rei Nabucodonosor por Deus, que é Ele quem entrega o povo dele nas mãos de outras pessoas. Ele quem tem esse poder, e ele entrega nas mãos de Nabucodonosor para introduzir ali aqueles 3 jovens e Daniel, a fim de que eles consigam cativar as outras pessoas e mudá-las de religião, e deixar a religiosidade e reconhecer Deus como Deus, como o Altíssimo. Então o objetivo de Deus era esse, não era deixar o seu povo perecer diante das mãos da Babilônia, mas o objetivo de Deus era introduzir pessoas que tinham relacionamento com Ele para ganhar aquelas pessoas. E aqueles jovens, o caráter deles foram formados dentro da Babilônia. Eles amavam a Deus, sim, amavam, mas eles passaram a amar mesmo, a provar o seu amor por Deus dentro da Babilônia. Que eles foram, por várias e várias vezes, eles foram ali, digamos, eles tentaram ali reprimir a fé deles. Tentaram fazer eles deixar a fé, só que o amor deles por Deus era maior do que isso. O amor deles por Deus era muito maior do que o simples fato de eu creio em Deus e ponto final. Na hora que eu sair dessa porta aqui, eu já nem sei quem é Ele mais. Na hora que eu voltar semana que vem, aí eu volto a falar com Ele de novo. Então nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. Nós temos que estar preparados para esse futuro, que pode ser um futuro promissor, pode ser um futuro que nos reserve grandes coisas, coisas boas, mas também pode ser um futuro que não nos reserva grandes coisas. Pelo contrário, pode ser um futuro de decepções. Não sabemos qual é o objetivo de Deus, qual é o compromisso de Deus com a nossa vida, qual é o desejo de Deus para conosco. Mas nós não podemos esquecer daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós não podemos nos esquecer da obra da cruz, porque Jesus não queria saber se Ele ia morrer por quem amava ou por quem não amava Ele. Ele só queria saber uma coisa: eu amo essas pessoas e eu vou morrer por elas, independente do que elas sentem por mim. Esse foi o pensamento de Jesus. Jesus foi mais odiado do que amado nessa terra, quando Ele esteve aqui. Então, nós temos que, nem que for por um instante, nós temos que pensar um pouco na cruz. Nós temos que pensar um pouco naquilo que Ele fez por nós, porque Ele também foi até as últimas consequências e Deus não o livrou. O seu próprio Filho, Ele foi até as últimas consequências, e diferente de Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ele pereceu. Jesus foi morto. Ele orou: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas para Deus não era o objetivo dele.
era deixar Jesus até no último minuto. Porque se ele fosse salvo naquele momento, hoje nós estaríamos perdidos. E provavelmente não estaríamos aqui agora. Isaac, Sadraque e Abednego, eles foram colocados diante de uma estátua de ouro. Como vocês viram, a estátua era a estátua do próprio rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor, ele não estava satisfeito em ser rei. Ele queria ser Deus. Ele queria comandar sobre o mundo. Ele queria ser mais do que o Altíssimo. E nós sabemos que todos aqueles que tentam assumir o lugar que é de Deus, todos caem. Ninguém prevalece, porque Deus não permite dividir a sua glória com ninguém, muito menos com homens. E se nós queremos fazer diferença para esse mundo, se nós queremos mudar esse mundo, se nós queremos que o povo se inspire em nós, estou adiantado, hein? Se nós queremos mudar esse mundo, então nós não podemos ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferentes. E é isso que o mundo espera, que nós sejamos diferentes. Nós não nos entregamos aos prazeres do mundo. E ali, quando aqueles jovens estavam diante da estátua do rei, ali, vocês viram ali no vídeo, que é bem próximo daquilo que fala a palavra, faltou um pedacinho que eles não fizeram, mas aqueles jovens tiveram uma segunda chance. O rei Nabucodonosor disse: olha, vocês não falar que eu sou um cara ruim, eu vou dar mais uma chance para vocês. Pode se prostrar diante da estátua de ouro. Aquela estátua, segundo a Bíblia, ela tinha 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. E ele estava abaixo dessa estátua porque ele queria toda a glória do mundo para ele. E ele deu mais uma chance para esses 3 jovens, para mostrar para as pessoas que estavam ali que ele estava disposto a assumir o lugar de Deus. Mas aqueles jovens não negociaram a sua fé. Pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles jovens disseram assim: saiba tu, ó rei, que não somos obrigados a lhe dar satisfação acerca deste assunto. Ou seja, rei Nabucodonosor, eu não quero nem falar com você sobre isso. Nem me interessa, não precisa nem vir aqui, porque eu não quero nem papo. Você quer pôr na fornalha, então põe logo, não fica enrolando não. É mais ou menos assim que eles estavam falando, traduzindo para a versão de hoje, né? Do agora. Então era isso que eles disseram para o rei: nós não queremos sequer falar desse assunto. E nós precisamos desenvolver um coração como esse, desenvolver um coração intransigente, um coração firme, um coração que, diante das adversidades, diante de uma fornalha, ele não se intimida. Um coração que vai até as últimas consequências. E nós temos hoje a nossa fé. A nossa fé é algo muito poderoso. A nossa fé, como diz a Bíblia, ela move montanhas. E é através da nossa fé que nós conseguimos acionar o poder de Deus na nossa vida ou na vida de outras pessoas. É através da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, das nossas convicções em oração a Deus,
que nós conseguimos acionar o poder de Deus nas nossas vidas e fazer com que Ele libere algumas bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia também deixa claro que a fé não é soberana. Que soberana é o Senhor. Então, às vezes, você pode ter a fé de Pedro, a fé de Paulo, a fé daqueles 3 jovens, e não vai acontecer nada. Porque soberano não é a fé, é o Senhor. Chegou um momento da vida que Deus havia livrado muitas e muitas vezes Pedro e Paulo de muitas e muitas circunstâncias, situações. Eles estavam presos, de repente acontecia uma situação aqui e ali, de repente eles já estavam soltos e estavam pregando a palavra no mundo inteiro, mas chegou um momento que Paulo e Pedro foram pegos e Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Paulo, se eu não estou enganado, foi decapitado. Chegou um momento que Deus falou para eles: ó, vocês me serviram, muito bem, muito bom te conhecer até aqui, mas agora tem que fazer umas coisinhas e já volto. Na hora que ele voltou, Pedro e Paulo já não estavam mais ali. Não é? Vai chegar um momento que não importa a fé que você tenha, vai chegar um momento que Deus não vai fazer aquilo que a sua fé diz que vai acontecer. Porque Ele é soberano. Ele está acima da sua fé. E é Ele que determina o que vai e o que não vai acontecer sobre a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que na sua vida venha uma situação difícil. Deus pode abrir as portas sobre a sua vida, pode fazer algo inimaginável, mas também pode vir uma situação difícil, uma verdadeira fornalha. Você está sujeito, eu estou sujeito, qualquer um de nós aqui está sujeito a uma doença como um câncer, a algo do tipo. E uma coisa tem que ficar claro aqui: se isso acontecer, ou seja na minha, ou seja na sua vida, nós temos que entender que se Deus nos livrar, Ele será o nosso Deus. Mas se Ele não nos livrar, Ele também terá que ser o nosso Deus. É essa a mentalidade daqueles 3 jovens. É isso que nós precisamos ter para a nossa vida. Nós precisamos acreditar que, independente das circunstâncias, faça Deus ou não faça Deus, Ele é o nosso Deus. Amém? A nossa fidelidade a Deus não pode estar atrelado ao nosso bem-estar social. Pode ser, não posso deixar de tocar que estamos vivendo uma crise, e cada vez essa crise está piorando. Logo ela vai passar, mas enquanto ela está aqui, ela está aqui. E pode ser que você entre no meio dessa crise. A semana passada, acho que a Pamela orou aqui, entregando os dízimos, né? Falou, muito bonito, né? A oração, né? Só que pode acontecer de Deus não nos livrar. E nós temos que estar preparados para isso. Porque Deus, Ele tem que ser Deus em nossa vida, independente das circunstâncias. Se Ele nos livrar ou não nos livrar, o altar dele vai estar no mesmo lugar. Cabe a nós ou nos curvar ou não nos curvar a Ele. Ele vai permanecer no seu lugar. E Deus não vai te tratar indiferente. Não é Deus que está tratando indiferente. Não é Deus que te esqueceu. Não é nada disso. É o propósito dele na sua vida. Não sei por qual motivo, isso a gente não sabe explicar. Mas cada circunstância, cada situação na nossa vida é algo que Deus permitiu ou não permitiu. Amém? E nós temos que ter consciência de que Deus está acima de todas as coisas, acima de tudo isso. E nós temos que prestar a nossa adoração a Ele. Nós não podemos agir simplesmente
Deus me faz o bem eu faço a Ele. Se Ele esquece de mim, eu também esqueço dele. A Bíblia diz claramente: Deus é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Amém? E Ele não mudou nada desde o início do tempo, do início dos tempos e até o último dia deste mundo. Ele será o mesmo. A Bíblia diz que em Deus não há nem sequer uma sombra de variação. O seu amor é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Em toda a história, Deus é um ser tão constante que Ele escreveu, que Ele permitiu que fosse introduzido no nosso meio um livro que expressa a sua vontade. E esse livro a cada dia está se cumprindo. Isso é a prova da sua constância. Porque eu tenho certeza que se você escrever um diário hoje, até o final da semana você não consegue cumprir. Dizer assim, se você consegue cumprir a metade, você está de parabéns. Mas Deus deixou um livro e Ele quer cumprir até a última vírgula, como diz João. Nem sequer um tio ou uma vírgula e para encerrar eu te faço uma pergunta agora. Quanto está custando a presença de Deus na sua vida? Quanto vale? Quanto que Deus representa? Qual é o valor de Deus na sua vida? Porque pode ser que um dia chegue alguém e te pergunte: quanto custa a sua fé? Tem a história de Jacó e Esaú, né? Que Jacó chega para Esaú e fala: Esaú, me vende a sua primogenitura. E Esaú estava com fome. E Esaú não conseguia entender o peso da bênção, o valor da bênção, ele não conseguia ter a interpretação. E ele numa fome, com muita fome, ele nem sequer pensou no que ele estava falando. E ele disse: de que me serve o direito da minha primogenitura? De que me serve a bênção que Deus colocou sobre a minha vida? Era isso que ele estava dizendo. De que me serve a presença de Deus ser mais intensa do que na sua vida? Era isso que ele falou para Jacó. Mas Jacó entendeu o quanto era importante a presença de Deus sobre a vida deles. Amém? Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. Nós temos que estar preparados até para o último dia desse mundo. Nós temos que ter a nossa fé preparada, o nosso coração. Nós temos que crer em Deus até o último dia das nossas vidas. E eu gostaria de encorajar vocês a... Vamos ficar de pé. Eu gostaria de encorajar vocês a tentar edificar sobre a vida de vocês no altar. Amém? Que você possa levantar em sua vida no altar, porque de tudo isso que nós falamos aqui, de tudo isso que foi tratado, se você pelo menos entender que é necessário sobre a sua vida um altar, um lugar onde você tem intimidade com Deus, como aqueles jovens, como aconteceu com Daniel naquela história. Foi um momento que era proibido na Babilônia orar a Deus. E aquele que orasse a Deus seria enviado para a cova dos leões. E um dia, Daniel foi pego com a janela do seu quarto aberta, orando a Deus. E então o rei teve que cumprir com o seu decreto. E Daniel foi lançado na cova dos leões.
E eu quero te dizer uma coisa: se pelo seu altar você for lançado na cova dos leões, Deus enviará, se tiver 10 leões, se for preciso, Deus enviará todos os seus anjos para te livrar. Amém? Senhor, eu oro pela tua presença. Gostaria que você orasse para Deus agora. Senhor, eu oro pela tua presença, que o Senhor manifeste a tua glória sobre este lugar, que a tua presença venha falar alto aos nossos corações, que o Senhor venha revelar a verdadeira importância de ter uma fé inabalável como desses 3 jovens, que o Senhor venha manifestar em nós o teu Espírito, a fim de nos aproximar de ti, que a tua presença possa ser um reflexo das nossas, possa apresentar um reflexo das nossas vidas para aqueles que estão lá fora. Senhor, eu coloco as nossas vidas diante da tua presença, para que hoje o Senhor venha assumir o teu posto em nossas vidas, que o Senhor venha hoje edificar um altar aonde o Senhor está no centro das nossas vidas. Nós queremos te entregar as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Sustentas em minha dor. Se isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
Pessoal que está sendo ministrado, continue. Os outros, dá a mão para a pessoa que está do seu lado.